Bom dia, eu me chamo Graziele Martins Souza, eu sou graduanda em Agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão, Campus Balsas, e esse é meu colega Carlos Henrique Conceição, ele também é graduando em Agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão, Campus Balsas. A gente vai hoje conversar a respeito das boas práticas de manipulação de alimentos. Então, vamos lá conhecer alguns universos, alguns conceitos, algumas situações interessantes. Carlos, por favor. Então, para a gente falar de boas práticas de alimentos, é importante a gente começar ainda pelas doenças, que é o que a gente tenta evitar com essas boas práticas. Então, o que são doenças transmitidas por alimentos? Por que a gente tem que ter essa preocupação com elas? Então, a gente vem para uma situação em que as doenças transmitidas por alimentos são aquelas que que são provocadas pelo consumo de alimentos, que ocorrem quando a gente tem micróbios que são prejudiciais à saúde, parasitas ou até mesmo as substâncias químicas presentes no alimentos. E aí eu vou ter sintomas que que são às vezes recorrentes no nosso dia a dia e que muitas vezes podem estar relacionados com esses problemas voltados para a alimentação que às vezes passam por despercebido. E aí eu vou ter sintomas de vômitos, de diarreias, posso ter dores abdominais, dores de cabeça, febre, alteração da visão, entre outros sintomas que se deve atentar e que podem estar relacionados justamente com essa causa. A gente vem para uma chart aqui muito interessante, que o seu Zé, ele pega e fala assim: você sabia que milhares de pessoas ficam doentes por comerem alimentos contaminados? Sim. Aí o seu João responde: sim, é por isso que temos que cumprir as regras de vigilância sanitária. E a dona Maria pega e fala assim: que bom que que vocês se preocupam com a higiene no preparo dos alimentos. Assim podemos comer com mais tranquilidade. Então, essa charge toda é para tratar dessa situação, da importância que tem que se ter para evitar esse consumo de alimentos contaminados, porque muitas pessoas ficam doentes, né? Então, é preciso que haja uma vigilância, haja todo um cuidado para o consumidor dos alimentos. E esse cuidado, quem vai oferecer é quem faz esses alimentos, né? E quem distribui também. Pode passar. Então, para falar a respeito dessas regras, que se trata justamente que é feita pela vigilância sanitária, que é justamente para garantir que esse alimento chegue com qualidade à sua mesa, foi criada uma resolução. E aí essa resolução, que é a resolução RDC Anvisa número 21604, ela estabelece que ela estabelece as boas práticas para os serviços de alimentação. E aí esses podem ser os mais variados serviços de alimentação. A gente pode tratar de restaurantes, a gente pode tratar de buffets e também desse ambiente escolar, que é tão importante. Então, todo centro de distribuição de alimentos deve ter essas boas práticas, né, nessa prestação de serviços de alimentação. Mas o que seriam, enfim, essas boas práticas? Essas boas práticas, elas estariam diretamente relacionadas com as práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores é, dos alimentos. E isso é desde da manipulação da abertura, da compra, da abertura, até durante o preparo, durante servir o alimento e até nas situações que envolvem venda, tem que se ter essa preocupação. E aí a gente vem para o principal objetivo das boas práticas, que é justamente evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, que foi a preocupação da charge anterior, do seu João, do seu José e da dona Maria. Então, é importante que
sejam aquelas práticas básicas, por exemplo, que são mostradas aí, lavar a mão, como é que o manipulador está vestido, como é que é a organização da cozinha, são essas as boas práticas que são relacionadas nessa resolução. Pode passar, Carlos. Então, já que o objetivo das boas práticas é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, a gente vem para uma pergunta interessante: o que seria a contaminação? O que é essa contaminação? Como é que ela ocorre? Então, a contaminação, ela a maioria, é preciso se pensar que a maioria das doenças transmitidas por alimentos, ela está associada com a contaminação de alimentos por micróbios prejudiciais, no caso, prejudiciais à saúde. Mas fora os micróbios, essa contaminação ela pode ocorrer por parasitas, por substâncias tóxicas. Então, é importante que, desde o momento que elas entram em contato com o alimento, elas geram um risco. Por isso, a importância da manipulação e do preparo. Então, esse processo de quando essa substância tóxica, esse parasita ou esses micróbios que são prejudiciais à saúde entram em contato com o alimento durante essa manipulação, esse é o chamado processo de contaminação. É isso que a gente tem como contaminação. E o que seriam esses micróbios que são os principais associados às doenças por transmissão de alimentos, que estão principalmente associados a essa contaminação de alimentos, né? Então, os micróbios, eles são basicamente aqueles organismos vivos que são bem pequenininhos e que só podem ser vistos por meio de um microscópio. Então, nós não conseguimos enxergar a olho nu. E eles é aquilo que a gente chama normalmente, comumente, de micro-organismos. E aí eles têm, em todas as superfícies que a gente imaginar, desde a água, nas pessoas, nos animais, nos alimentos, até mesmo flutuando no ar, a gente tem a presença desses micro-organismos. Para a gente ter uma noção, tem-se mais micróbios em uma mão suja do que pessoas no mundo. Então, é uma quantidade muito grande de micróbios e tem dentro desse grupo de micróbios uma parte que pode ser prejudicial à saúde, que a gente deve tomar todo um cuidado. E aí, por mais que a gente estranhe que a maioria dos micróbios a gente associa a ofensivos, a maioria é, na verdade, inofensiva. Então, a gente tem que até alguns são úteis, que são utilizados, alguns micróbios são utilizados, por exemplo, para fazer, quando a gente está fazendo o preparo do iogurte, o preparo do pão, o preparo do queijo, o preparo do vinho, da cerveja. Então, vários produtos são feitos com a ajuda de micróbios. Mas fora esses micróbios úteis, tem os prejudiciais, que é os que a gente tem que ter todo um cuidado. Então, como a gente precisa entender onde é que a gente pode proporcionar essa multiplicação desses micróbios que são prejudiciais à saúde e os cuidados que a gente tem que ter com ele. E aí a gente vem para essa terceira pergunta, que é quando os micróbios eles se multiplicam nos alimentos. E aí a gente tem essa imagem aqui na lateral que fala justamente assim, que ela demonstra que os micróbios, basicamente, eles vão se multiplicar nos alimentos quando eles vão encontrar as condições ideais de nutrientes, de umidade e de temperatura. Então, a gente vê aí essa brincadeira entre os micróbiozinhos. Se a temperatura está alta demais, a gente tem micróbios mortos. Se a temperatura está ideal, a gente tem um grande número de micróbios. E quando a gente está com essa temperatura baixa, a gente tem ali, digamos que os micróbios dormindo, esperando essa potencialização do ambiente, das condições ideais para que ele possa se multiplicar. Então, basicamente isso. Pode passar, Carlos. Então, como que a gente pode trabalhar nos espaços para evitar que esses micróbios prejudiciais entrem em contato durante o preparo e causem a contaminação dos alimentos? Como a gente pode evitar essas doenças transmitidas pelos alimentos?
E aí a gente volta para as boas práticas. E essas boas práticas, elas estão relacionadas principalmente com o local de trabalho, né? Com a organização. Então, o local de trabalho ele deve ser limpo e organizado para justamente evitar. A gente tem duas comparações de duas imagens interessantes. A gente tem uma cozinha que está bagunçada, uma cozinha que está sem tela, uma cozinha que está suja, que está desorganizada, onde não. Então, nessa primeira cozinha, é o que a gente não deve ver, é o que está totalmente errado, é o que nunca deve existir, é o que propicia a propagação, o que propicia, na verdade, a multiplicação de micróbios, é o que a gente não deve fazer. E do lado direito, a gente tem essa imagem com a cozinha totalmente limpa, organizada, com tela bem iluminada, que são as condições ideais para as boas práticas, que estão justamente relacionadas com as boas práticas de manipulação de alimentos. Então, a gente tem uma cozinha que não deve ser a nossa realidade, comparada com uma cozinha que é o que a gente deve buscar daqui para frente. Por favor, Carlos. Então, a gente pegar essas características gerais de como deve ser esse nosso local de trabalho, porque não é só comparando essas imagens, né? A gente sabe que está relacionado com lixo, que está relacionado com a iluminação, que está relacionado com a limpeza, que está relacionado com a organização, mas como seria exatamente isso? Então, como é que a gente tem que ter esse local? A gente tem que ter esse local, o piso deve ser mantido, o piso, a parede e o teto devem ser conservados, eles não devem apresentar rachaduras, não devem possuir goteiras, não devem permitir infiltrações, mofos ou até mesmo descascamentos. A limpeza, ela deve ser sempre que necessária, realizar sempre que necessária, ou mesmo ao final das atividades realizadas no trabalho. E para que isso? Para se ter a gente assim, uma colher de chá de terra pode conter até 1 milhão de bactérias. Então, quando a gente faz a limpeza desses locais, a gente evita que tenha essa quantidade de micróbios, que evita a gente que tenha essa quantidade de bactérias, né? Então, a gente deve ter meu Deus, o slide ficou pequeno para mim do nada. Caso ficou preto aqui. Voltou. Então, a gente deve ter que as redes de esgoto e a fossa séptica, que é o que deve existir, elas devem estar localizadas fora das áreas de preparo de armazenamento de alimentos, porque esses são locais que têm muitos micro-organismos prejudiciais à saúde, então eles devem ficar longe da cozinha, né? A gente tem que ter as caixas de gordura, né? Aliás, tá repetido aí, a impressão não, tá certo, as caixas de gordura, tanto as caixas de gordura também, quanto essas de esgoto, elas devem estar em locais também fora do preparo, do armazenamento, então, esses são realidades em que existem muitos micro-organismos e que a gente deve sempre manter distante da nossa cozinha. O local ele deve ser bem iluminado e bem ventilado. Por que ele deve ser bem iluminado e bem ventilado? Porque os micróbios, eles se multiplicam rapidamente em locais quentes e abafados. Então, a gente precisa de um lugar que tenha uma certa ventilação e iluminação para justamente impedir a multiplicação rápida desses micróbios. As lâmpadas, elas devem estar protegidas para não serem quebradas, porque isso também ameaça tanto a contaminação dos alimentos por materiais físicos, que seriam esses pedaços da lâmpada, esses fragmentos de vidros, ou até mesmo outros materiais. Então, elas devem estar sempre protegidas. Carlos? Pode passar. É isso aí. Então, além disso, a gente tem a relação da cozinha com os animais. É a realidade, às vezes, de uma zona rural ou da zona urbana que a gente tenha a presença de animais e de insetos. Insetos é até mais comum, mas animais, às vezes, em algumas situações é mais difícil, mas pode ocorrer. Então, como que a gente deve
tratar, como é que deve ser, a nossa cozinha deve ficar próxima dessa realidade, os animais devem ter acesso, os insetos devem estar no meio dessa cozinha, se a gente quer evitar a contaminação do nosso alimento, se a gente quer estar participando dessas boas práticas, então a resposta é não. Então, para impedir a entrada e o abrigo dos insetos e também de outros animais, como os mostrados aí, as janelas elas devem possuir telas, né? E devem ser retirados objetos sem utilidade das áreas de trabalho, que é para evitar justamente que se virem esconderijos desses pequenos insetos, sejam baratas, sejam aranhas, moscas, e as telas vão para evitar também. A gente deve ter uma separação em que cachorro, gato, galinha, papagaio, seja o que for, fique longe da nossa cozinha, porque esses animais, eles também podem levar alguns micro-organismos indesejados para a nossa cozinha, e não é isso que nós queremos, né? Então, eles devem ser mantidos bem longe da nossa cozinha. Carlos, por favor. Então, além dos cuidados com os insetos que a gente tem que ter, né, para evitar porque essas áreas são atrativas para esses animais e para esses insetos que podem carregar e espalhar esses micro-organismos, a gente deve ter uma atenção muito especial com as áreas de superfície que a gente entra em contato, principalmente aquelas que são utilizadas com mais frequências. E aí a gente cita as mesas, a gente cita as tábuas e as áreas de superfície no geral, seja pia, seja elas quais for, tem que se ter um cuidado especial para ela. Então, as superfícies que entram em contato com os alimentos, como as bancadas e as mesas, elas devem ser sempre mantidas em bom estado. Que bom estado é esse? Elas não podem possuir rachaduras, não podem ser quebradas, trincadas, elas devem ter boa conservação. Por quê? Porque justamente essas deformações, esses problemas de conservação, eles são defeitos que eles favorecem o acúmulo de líquido, de alguns sólidos, de sujeiras ali no geral, né, restos de alimento, e aí isso a gente possibilita que os micróbios, eles também se multipliquem rapidamente. Então, essa é uma regra geral, a gente deve estar sempre preocupada com essas superfícies. Carlos? Então, como é que eu faço o controle? Eu tenho esses animais próximos às minhas cozinhas, eu tenho toda que ter essa logística, essa preocupação com tela, mas digamos que eu tenho esses pequenos insetos. E tem também a respeito dos produtos de limpeza, não é? Que eu vou fazer a limpeza dessas áreas de superfície, que eu vou fazer a manutenção do meio ambiente para evitar esses insetos e a multiplicação desses micro-organismos. Então, meus produtos de limpeza, como é que eles devem ser utilizados, como é que eles devem ser organizados, o que é importante eu usar. Então, esses produtos de limpeza, primeiro é preciso lembrar que a gente pode misturar produto de limpeza com os alimentos? Jamais. Então, nossos alimentos devem ser devidamente guardados num canto e os nossos alimentos em outros. Esses produtos de limpeza, eles devem ser regularizados, né? Devem possuir todo o certificado, rótulo lá do Ministério da Saúde, não devem ser clandestinos, porque esses produtos clandestinos podem conter substâncias tóxicas que podem contaminar esses alimentos, então a gente tem que ter esse cuidado. A limpeza do ambiente, ela vai ser importante para controlar essas baratas, esses ratos e outras pragas, né? Então, a gente tem que estar sempre preocupado com isso, em fazer ela da melhor forma possível e com produtos de segurança para vocês e também para os alimentos, que podem possivelmente entrar em contato ali nessas superfícies. Os venenos que forem utilizados, né?
nesses ambientes que pode ser necessário, eles devem ser aplicados somente quando extremamente necessários, quando eles são realmente necessários, e sempre por empresas especializadas, né? Então, tem toda uma forma de aplicar o produto, tem toda uma preocupação com a limpeza e com esses produtos que podem causar problemas de substâncias tóxicas nos nossos alimentos. Carlos? Certinho, Grazi. Muito obrigado, uma apresentação muito bem feita. Gente, bom dia. Agora, daqui por diante, ele dá continuidade, tá? Graziele, muito parabéns, viu? E agora, falando-se sobre os banheiros, a gente tem várias imagens representativas aqui, né? De vaso, de mãos limpas, né? Das mãos sendo lavadas, né? Com água corrente, a foto do banheiro por inteiro, né? Então, quando a gente fala sobre os banheiros, como podemos acompanhar aqui no tópico, os banheiros barra vestiários, né? Porque tem casos de cozinhas que são vestiários, não devem se comunicar diretamente com as áreas de preparo e de armazenamento de alimentos. Por que não deve se acontecer isso? O que o tópico quer passar para a gente? É que os banheiros, ele acaba apresentando, né, como a Grazi falou lá no início da apresentação dela em relação aos micróbios, né? Então, o que acontece? A gente se imagina, né, que o banheiro, ele apresenta um grande número de micróbios patogênicos. Então, e de certa forma, né, então dá para se imaginar que banheiros ali próximo de armazenamento de alimentos, né, próximo de áreas que fazem esse preparo de alimentos, ele pode ser prejudiciais, né? Então pode aumentar, né, multiplicar o número de micróbios, né, que a gente sabe que tem uma certa facilidade de ter crescimento de micróbios, né, principalmente quando se refere a alimentos, a questão de banheiros, então tem que se evitar isso. Logo abaixo, né, cita-se, como a imagem mostrou, abaixo, dá para ver as mãos, né, de um rapaz sendo lavada, né, com água corrente, que é o ideal, certinho. Aí mostra depois com a mão limpa. Como que vai acontecer todo esse processo, tá? Primeiro, lavar as mãos é uma parte que a gente deve frisar bastante, tá? E é algo que a gente deve levar para a vida e desde a gente aprende isso e a gente vai levar isso durante o nosso resto da vida, né? Que é, primeiro, você vai lavar as mãos com água corrente, certo? Você vai, os espaços que tem entre os dedos, você vai limpar de forma correta. Geralmente, a gente lava com água e sabão, tá? Mas você pode utilizar, você também pode utilizar sabão líquido, tá? Sabonete, não tem problema. É importante lavar não só os espaços que tem entre os dedos, mas também lavar a parte dorsal das mãos é bastante importante. Então, tem que ter uma lavagem completa, é essencial, tá bom? E também tem que ter o cuidado com as unhas, tá? Que a gente sabe que as unhas tem a questão também de ter a presença de micróbios. Então, a gente vai ver que daqui por diante, que as unhas também, né, elas são fatores importantes para a gente ter cuidado sobre a questão de higienização. Tá? Logo em seguida de você fazer todo esse processo de lavagem, de passar o sabão líquido, o sabonete mesmo, você vai lavar novamente com água corrente e logo em seguida, né, você vai enxugar, né? Geralmente ou com papel toalha, que é o que a gente encontra geralmente em cozinhas, ou com algum tipo de outro sistema de secagem, né? Que vai ser bastante fundamental. Aí logo em seguida aqui tem, nós iremos falar sobre os cuidados que a gente deve ter com a água, e a água é algo bastante importante que tem que ser frisado aqui, tá? Já que a gente está falando sobre a questão de armazenamento, a questão de higienização, né? Um cuidado muito grande com os alimentos. A gente tem um primeiro tópico que fala sobre o abastecimento deve ser com água corrente tratada. E o segundo tópico ele fala: use somente água potável para o preparo dos alimentos e do gelo.
Mas por que se deve ser desta maneira? Água corrente tratada, né? E uso somente com água potável. Por quê? É uma pergunta que eu faço para vocês, tá? E já fazendo essa pergunta para vocês irem pensando aí, que é importante nós ter essa dinâmica, né, de a gente perguntando e vocês ficarem se questionando, é importante eu já responder aqui para vocês que isso tudo entra na questão também da questão dos micróbios, né? E não só dos micróbios, mas também o que a Graziele também falou, que foi a questão dos parasitas, né? Que elas podem ser transmitidas por água. Então, por isso que tem que ter esse cuidado com a água. Então, é importante eu falar para vocês que é bom usar água tratada, mas mesmo com a água tratada, é algo que eu vou falar aqui para vocês, tem que se ter um cuidado, não é porque a água está tratada que ela vai ficar ali por si só a mercê, não, tem que ser tratada, tá? Higienizada, tem que se ter um cuidado com ela, porque do mesmo jeito que ela vem tratada, ela pode sujar, entendeu? Seja com fezes de alguns insetos, né, alguns parasitas, seja com fezes de animais, que a gente tem algumas cozinhas que vai ter animais, né? E isso não pode acontecer, né? Então, por isso que nós estamos aqui, ter esse debate de como deve se ter a higienização correta, armazenamento correto, enfim. Então, a água tratada tem que ser cuidada, evitar ter fezes de animais, fezes de insetos. A gente sabe que a poeira também ela pode sujar a água, né? A água tratada. Então, são pontos importantes para a gente falar, entendeu? Então, aqui, ó, a caixa d'água conservada, olha, a gente tem exemplo, ó, tampada, sem rachaduras, tá? Vazamentos, infiltrações e descascamentos, tá? A gente vê um exemplo bom, ela tem que estar tampada, conservada, isso vai evitar poeira, terra que vai passando por lugar. A gente sabe, a gente mora numa região que tem bastante vento, então se você for deixar a água que já é tratada aberta, entendeu? Ela tem a chance de ela ficar suja é muito grande. A gente mora numa região que venta, né? A gente sabe que tem um período do ano aí, por exemplo, em julho mesmo, mas já está chegando perto em junho, começa a ventar bastante, né? Assim que a galera começa a soltar pipas, criançadas, e a gente sabe que venta bastante, então é um dos motivos que pode sujar a água. A caixa de água deve ser lavada e desinfetada no mínimo a cada 6 meses, tá, gente? Então, no mínimo 2 vezes por ano, tá? Então, não relaxe em relação a isso. Não uma vez por ano, é 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses, tá? Não é uma vez a cada 10 meses, não, é uma vez a cada 6 meses, 2 vezes a um ano. Para lavar e desinfetar a caixa d'água, procedimento operacional padronizado. Então, a gente vai seguir todo a questão dos procedimentos operacionais, tá, padronizado, para a gente fazer de forma correta, tá bom? Aí, o que fazer com o lixo, né? Aqui o primeiro tópico, ele fala, a cozinha deve ter lixeira de fácil limpeza, tampa e pedal. Então, no questionário, a gente até trabalhou isso melhor, né? Para a gente perguntar que tipo de. Para tentar saber o que tipo de lixeira tem na cozinha, qual é o tipo de lixeira mais correta para se utilizar. Então, a gente vai debater isso, tá? E o segundo tópico fala: retire sempre o lixo para fora da área de preparo de alimentos em sacos bem fechados, como na própria imagem, né? Está sendo representada aí, né, pelo é o João, né, Graziela? Acredito que é o João, né? Ele pega os lixos que estão, né, na lixeira, tampa com um saquinho, ele retira e leva, né, para a lixeira ali, né, para depois ela ser coletada e ser levada para o lixão, né? Então, por que acontece isso? Porque com o lixo, o que além de atrair insetos, né, até mesmo alguns animais para a área de preparo de alimento, isso acontece bastante, porque onde que tem lixeira aberta, há insetos, a gente sabe que isso é bastante comum acontecer. Acúmulo de mosca, aí aparece outro inseto diferente, outro inseto.
Isso é muito ruim para as cozinhas. Isso não pode acontecer. E sem dizer também que pode atrair até animais. Tem animais que gostam de pegar restos de comida. Isso acontece bastante. A gente sabe que é dentro da nossa realidade, né? E também tem a questão, não só além disso, que eu já até falei isso em relação à água, isso se repete aqui, tem a questão dos micróbios, né? Que tudo, gente, realmente é tudo. É importante vocês frisarem isso. Micróbios, ele, qualquer oportunidade, ele está se multiplicando. E aqui não vai ser diferente, tá? Manipulador de alimentos. Esteja sempre limpo. Aqui vai começar uma das partes mais importantes, tá? Sobre a questão do manipulador de alimentos, sobre a questão de vocês que trabalham com a cozinha, tá? Com o preparo de alimentos, tá? Primeiro tópico, use cabelos presos e cobertos com redes e toucas, tá, gente? Isso é importantíssimo, tá? Você sabe que o cabelo solto, o fio de cabelo cair no preparo de comida, né? Numa comida, não pode. Isso é um erro que não pode acontecer. Então, é essencial cabelo preso, tá? Uso de touca, sempre tá poeira ali pegar no cabelo para depois passar para o alimento. A gente sabe que o mais comum é fio de cabelo, que acontece bastante, então a gente tem que evitar isso, tá? A gente tem que seguir as normas. Troque seu uniforme diariamente. Então, todo dia a gente vai utilizar o uniforme. Vai utilizar, é nosso padrão, né? Vai utilizar o uniforme e a gente vai sujar. Trabalhar com alimento é algo que também a gente se suje. Depende do alimento que a gente vai trabalhar, a gente vai sujar. Então, é correto que sempre limpe, né? Sempre lave as roupas, né? O uniforme que você usa todos os dias, porque você vai sujar ele. Ali no uniforme vai ter acúmulo de micróbios, né? E esses micróbios, eles podem ser repassados para os alimentos, ou podem ser repassados para outras pessoas que trabalham com você na cozinha também, e ali eles vão pegar micróbios da sua roupa que já está suja e vai, enfim, vai ter todo aquele carnaval, né, de propagação de micróbios, enfim, é, que pode prejudicar na questão do preparo de alimentos, né, micróbios em alimentos. O uniforme deve ser usado, né, aqui tem um terceiro tópico, o uniforme deve ser usado somente na área de preparo dos alimentos. Tá, gente? É o que entra, como eu falei no segundo tópico, né, e que vai se estender aqui, tá? A gente usa o uniforme só apenas na área de trabalho, tá? Não é só porque é bonitinho, é o que tem para a questão de ele já tá sujo, você não vai sujar mais ainda. E sem dizer que se você tem acúmulo de micróbios na própria roupa, né? Na própria roupa, você utilizar ele em outros meios, em outros lugares, você vai ter mais acúmulos, né, de micróbios nessa roupa. E a gente sabe que o uniforme ele pode ser um dos transportadores de micróbios, né? Sem dizer que durante o preparo de alimento ele suja, ela surge e ela vai proliferar ali também junto com os alimentos. Tá aqui, ó, retira os brincos, pulseiras, tá, gente? Anéis, alianças, colares, relógios, maquiagem, tá? As meninas, tá a questão da maquiagem realmente. A gente tem um exemplo aqui, tá? O exemplo correto e um exemplo que não é para se fazer. A gente tem o exemplo da moça aqui, que ela tá toda maquiada, ela tá de batom, batom forte, uso de colares, de pulseiras, e realmente não pode, brinco também não pode. O cabelo dela tá solto, não pode estar solto, se for comparar com a imagem à direita, tá? E o cabelo dela também, ela tá além de estar solto, ela não tá usando touca. Então a gente vê um padrão totalmente errado. A gente tem que seguir o padrão à direita, as unhas feitas, né? Geralmente homem ele tem assim, homens, a maioria tem homens que tem barba e homens que não tem. Homens que têm barba grande, ele tem que ter a questão de ter o cuidado da barba, tem que aparar a barba também. Do mesmo jeito que o cabelo pode ser prejudicial aos alimentos, a barba também pode. Então, é uma coisa que eu vou frisar aqui com vocês, homens que estão presentes aqui nessa palestra. Apare a barba, tá? A barba sempre feita.
Porque da mesma situação que o cabelo pode prejudicar na questão do preparo de alimentos, a barba também pode, tá bom? E o segundo tópico aqui fala, visitantes devem cumprir as mesmas regras de higiene dos manipuladores, tá? Do mesmo jeito que os manipuladores estão ali fazendo suas atividades, né, de forma correta, quem entra na cozinha também tem que fazer do mesmo jeito, porque não adianta só quem está ali na parte da cozinha tá se cuidando, aí chega outra pessoa e derruba tudo isso, porque do mesmo jeito que acontece que os manipuladores podem, né, contaminar alimentos com questões erradas, né, vamos dizer, fazendo de maneira inadequada a questão de higiene pessoal, chega uma pessoa que faça a mesma coisa, isso não vai causar efeito positivo, no caso que eu falo, né? Porque ela vai chegar e vai proliferar, vai ter acúmulo de micróbios, e então vai danificar o preparo de alimento. Então é importante participar da capacitação em higiene pessoal, como está falando aqui embaixo, tá? Atenção! É importante participar da capacitação em higiene pessoal, manipulação higiênica de alimentos e doenças transmitidas por alimentos. Acredito que passou, né? Certo. Cuidados com os ingredientes. Armazene imediatamente os produtos congelados e refrigerados e depois os produtos não perecíveis, tá? Os locais do armazenamento, que é o segundo tópico. Aí vocês estão vendo todas essas imagens à direita, né? Vocês estão vendo a galinha, um gato, vocês estão vendo vários insetos, vocês estão vendo uma representação da geladeira, alimento, enfim. Eu estou falando aqui, vocês vão associando com a imagem que está à direita, tá, gente? Eu acho que vai ser melhor para vocês, tá? Se torna mais dinâmico. Segundo tópico, os locais de armazenamento devem ser limpos, organizados, ventilados e protegidos de insetos e outros animais. Ponto essencial. É o que eu vou complementar. Por que é importante, tá, fazer isso? Por que é tão importante fazer isso? É importante fazer pelo fato de evitar contaminação de alimentos, tá, gente? Por isso tem que ser armazenado em um local certo, tá? Dentro de uma temperatura regular, temperatura certa, como os tópicos estão falando, tá? A embalagem, tá? E a gente entra na questão da embalagem. Eu não sei se passando aqui no próximo slide, por exemplo, aqui tem a embalagem tem uma importância muito grande para os alimentos, tá? Por quê? Ela traz proteção, né? A embalagem é muito em relação a isso, ela traz proteção. Então é bom conferir, tá? Do mesmo jeito que ela traz proteção, é importante conferir se a embalagem ela tá danificada. Se ela estiver danificada, com certeza tá contaminando o alimento, né? O produto que está dentro dessa embalagem, certo? Então, a dica de ouro que eu falo aqui para vocês é não se esquecer de limpar as embalagens antes de estar aberta. Então, verificar se está furada, se está perfurada, limpar antes de abrir, porque ela já tem proliferação de micróbios, tá? Então, é importante fazer isso, tá, gente? Do mesmo jeito que é importante ter a questão de conservação correta, armazenamento em um local correto de alimentos, na temperatura regular, como tem aqui no slide anterior que eu mostrei aqui para vocês, tá? Deixando longe de locais de animais, de insetos e parasitas, certo? Tem que conferir a embalagem, tá bom? Então, o que acontece? Não use produtos com embalagens amassadas, estufadas, enferrujadas, trincadas, com furos ou vazamentos, rasgadas ou abertas, como se fala no primeiro tópico, tá? Então, como eu falei, sempre limpar as embalagens antes de abri-las. Então, o que acontece? Os ingredientes que não forem utilizados totalmente devem ser armazenados em recipientes limpos e identificados, tá? Então, tem essa questão também. Você vai utilizar ele, se não acabou, tampe, certo? E bote um lugar que seja adequado, temperatura boa, onde que não vai ter acesso de animais, de insetos, onde que ela possa ser utilizada no dia seguinte para um novo preparo de alimento. Como preparar
os alimentos com higiene. Com higiene. Lave as mãos antes de preparar os alimentos. Essencial, algo que eu falei para vocês no início, né, da minha fala. E depois de manipular alimentos crus, tá? Importante também. O alimento deve ser bem cozido em altas temperaturas, 70 graus, tá? Para as carnes bovinas e de frango, cuidado para que as partes internas não fiquem cruas. Então, tem que verificar se nessas partes internas, porque acontece bastante, tem que verificar nas partes internas, tanto na carne bovina, na carne de frango, que são as carnes mais comuns que a gente come, né? A gente não consome muito, acredito eu, que aqui carne suína não chega a ser consumida nas escolas, né? Então, mais frango ou bovino. Conferir se ela está vermelha nessas partes. Então, se ela estiver vermelha, geralmente ela está crua, né? Então, evite contato, né? Não posso seguir no tópico, evite contato de alimentos crus com alimentos cozidos, utensílios usados no preparo de alimentos crus, tá bom? O que acontece? Tem que evitar a proliferação de micróbios, tá? Então, quando a gente se fala isso, é tentar sempre, gente, tirar ao máximo a proliferação de micróbios. Então, sempre com as mãos sempre lavadas e na hora de cozinhar, verificar essas partes internas, como já falou aí, se ela tá vermelha, tá? Se ela tá vermelha, geralmente ela tá crua. Então, então é sempre cozinhar, né, a temperatura superior a 70 graus, como já foi falado, tá bom? Aí que tá a questão, como preparar os alimentos com higiene, seguindo. Tá a questão da troca de óleos e gorduras. A gente sabe que sobre a questão dos óleos, se vocês não sabem, gente, mas fala que é importante e realmente isso acontece, tá? Os óleos que geralmente são utilizados a longo prazo, e isso é totalmente errado, gente, não use, tá? A longo prazo, elas se formam substâncias tóxicas que faz mal à saúde. Então, ele vai se formando substâncias ali que, cara, ela não tinha, mas o óleo, ela vai passando de tempo, ela vai se tornando pior. Então, o ideal é você usar óleo uma vez e você depois já não utilizar mais, tá? Porque a gente tem que sempre ter esse cuidado com o preparo de alimento, tá? Aqui, ó. Os alimentos congelados, seguindo o segundo tópico, os alimentos congelados e refrigerados não devem permanecer fora do freezer ou geladeira. Alimentos preparados e armazenados na geladeira ou no freezer. Não descongele os alimentos à temperatura ambiente. Então, isso porque isso acontece. Eu vou falar aqui para vocês assim de forma sucinta. E aí a gente responde os micróbios. Os micróbios, nesse caso, em temperatura ambiente, eles se multiplicam mais rápido, tá? Então, a gente retardando isso, tirando da temperatura ambiente, a multiplicação dos micróbios, ele se torna lenta, tá? Então, uma dica importante em relação à questão da carne é que ela sempre deve ser, né? Ela sempre deve ficar ali no freezer, certo? Ou na geladeira, até o último instante antes de ser utilizada. Só tira realmente na hora que for ser utilizada. E sempre deixe ser descongelada no recipiente que ela já está, tá, gente? Então, é uma dica de ouro para vocês, tá? Então, tem a questão da higienização de hortaliças, frutas e verduras. Então, o primeiro tópico é selecionar. Segundo, lave em água corrente vegetais, folhosos, folha a folha e frutas e legumes um a um. Terceiro, colocar de molho por 10 minutos em água clorada, utilizando produtos adequados para este fim, na diluição de 200 ppm, que é uma colher de sopa para 1 litro, tá? Quarto, enxaguar em água corrente vegetais folhosos, frutos e legumes. Quinto, fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com as mãos e utensílios bem lavados. Sexto, manter sob refrigeração até a hora de servir. E por último, tá, gente, a última parte do slide, tá, da palestra, mas terá muito mais, tá? Que é a questão de como devemos servi-la, tá? Deixe a área das mesas e cadeiras bem limpas e organizadas.
Segundo, a temperatura das estufas, bufês e geladeiras deve estar regulada. Isso foi algo que a Grazi frisou bastante, que é a questão de os bufês. Tá? Falou dos bufês, sobre geladeiras, ela falou isso, está regulado, isso é importantíssimo. Terceiro, procure diminuir ao máximo o tempo entre o preparo e a distribuição dos alimentos, tá? Então, por que a gente devemos fazer isso? A gente devemos fazer isso porque os micróbios, né, elas reduzem, elas apenas reduzem a questão da velocidade da multiplicação, tá? Como eu falei para vocês, por que não pode ser descongelado em temperatura ambiente? Por quê? Porque se ela for em temperatura ambiente, os micróbios, ela se multiplicam rapidamente. Os micróbios sempre vai estar presente ali, sempre vai estar próximo de nós, sempre vai estar ali com nós. Só que a gente tem a chance de retardar isso, a multiplicação deles. Então, a ideia é essa, é reduzir essa multiplicação, tá, gente? A palavra é essa, é reduzir em relação a isso. Aí a gente tem o quê? Uma imagem aqui abaixo, que é a conservação dos alimentos preparados. Frio, a gente tem um frio, tá? 5 graus ou inferior, tá? Em questão de 5 dias, tá? E a gente tem a questão do quente, 60 graus ou superior. O quente, 60 graus ou superior, passando disso, tá? Em 60 horas. E a questão de 6 horas. Então, o que acontece? Eles devem ser armazenados, né, no frio em 5 graus, em média de 5 graus, ou aquecidos em 60 graus, como é a tabela está interpretando aqui pra gente, né? Tá mostrando pra gente e tô interpretando aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem. Então, aí já entra a questão do último tópico. Então, o alimento não pode ser mantido muito tempo fora, tá? Seguindo a risca, ela não pode ser mantida muito tempo fora, seguindo, né, toda essa ordem de conservação dos alimentos preparados. E, por fim, né, essa foi a palestra. Queria agradecer de verdade por ter essa oportunidade de estar aqui palestrando com vocês, juntamente com a Graziele, que é uma pessoa maravilhosa, que fez a apresentação dela, tá? Queria agradecer a minha orientadora, Tatiane Zanata, de verdade, a vocês aqui que colaboraram, que estão aqui presentes, e estamos abertos a perguntas, tá bom? Tá.